Capítulo 7. O delírio. Que me conste, ainda ninguém relatou seu próprio delírio. Faça-o eu e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação desses fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, bojudo, destro, escanhoando um mandarim que me pagava o trabalho com beliscões e confeitos, caprichos de mandarim. Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica de São Tomás, impressa num volume e encadernada em marroquim com fechos de prata e estampas. Ideia essa que me deu ao corpo a mais completa imobilidade. E ainda agora me lembra que, vendo as minhas mãos os fechos do livro e cruzando-as alguém as descruzava, vigília de certo, porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto. Ultimamente, restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo que me arrebatou. Deixei-me ir calado, não sei se por medo de desconfiança, mas dentro de pouco a carreira de tal modo se tornou vertiginosa que me atrevi a interrogá-lo e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se, replicou o animal, nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas coisas. E perguntando-lhe, visto que ele falava, se era descendente do cavalo de Aquiles ou do asno de Balaão, retorquiu-me com um gesto peculiar a esses dois quadrúpedes. Abanou as orelhas. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já agora, não se me dá de confessar que sentia umas tais ou quais cócegas de curiosidade por saber onde ficava a origem dos séculos. Se era tão misteriosa como a origem do Nilo e, sobretudo, se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos. Reflexões de cérebro enfermo. Como ia de olhos fechados, não vi o caminho. Lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e vi que o meu animal galopava numa planície branca de neve, com uma ou outra montanha de neve, vegetação de neve e vários animais grandes e de neve. Tudo neve. Chegava a gelar-me um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunhir essa pergunta ansiosa. Onde estamos? Já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abrão, mas se nós caminhamos para trás, redarguiu motejando a minha cavalgadura. Fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou a parecer-me enfadonha, extravagante o frio incômodo, a condução violenta e o resultado impalpável. Depois, cogitações de enfermo, dado que chegássemos ao fim indicado, não era impossível que os séculos irritados com lhe devassária origem me esmagassem entre as unhas e que deviam ser tão seculares como eles. Enquanto assim pensava, íamos devorando o caminho e a planície voava debaixo dos nossos pés até que o animal estacou e pude olhar mais tranquilamente em torno de mim. Olhar somente, nada vi, além da imensa brancura da neve que desta vez invadira o próprio céu até ali azul. Talvez a espaço me aparecia uma ou outra planta, enorme, grotesca, meneando ao vento as suas largas folhas. O silêncio daquela região era igual ao de um sepulcro. Disseram-me que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem. Caiu do ar? Destacou-se da terra? Não sei. Sei que um vulto imenso, uma figura de mulher, me apareceu, então, fitando-me uns olhos rutilantes como o sol. Tudo nessa figura tinha a vastidão das formas selváticas, e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos perdiam-se no ambiente, e que parecia espesso era muito diáfano. Estupefato, não disse nada,
Não cheguei sequer a soltar um grito, mas ao cabo de algum tempo, que foi breve, perguntei quem era, como se chamava. Curiosidade de delírio. Chama-me natureza ou Pandora, sou tua mãe e tua inimiga. Ao ouvir essa última palavra, recuei um pouco, tomado de susto. A figura soltou uma garra que produziu em torno de nós o efeito de um tufão. As plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a mudez das coisas externas. Não te assustes, disse ela. Minha inimizade não mata. É sobretudo pela vida que se afirma. Vives, não quero outro flagelo. Vivo? Perguntei eu, enterrando as unhas nas mãos como para certificar-me da existência. Sim, verme, tu vives. Não receies perder esse andrajo que é teu orgulho. Provarás ainda por algumas horas o pão da dor e o vinho da miséria. Vives. Agora mesmo que ensandeceste, vives. E se a tua consciência houver um instante de sagacidade, tu dirás que queres viver. Dizendo isso, a visão estendeu o braço, segurou-me pelos cabelos e levantou-me ao ar, como se for uma pluma. Só então pude ver de perto o rosto, que era enorme. Nada mais quieto, nenhuma contorção violenta, nenhuma expressão de ódio ou ferocidade. A feição única, geral, completa, era da impassibilidade egoísta, a da eterna surdez, a da vontade imóvel. Raivas, se eu as tinha, ficavam encerradas no meu coração. Ao mesmo tempo, nesse rosto de expressão glacial, havia um ar de juventude, mescla de força e vício, diante da qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres. Entendeste? Disse ela no fim de algum tempo de mútua contemplação. Não, respondi, nem quero entender-te. Tu és absurda, tu és uma fábula. Estou sonhando, de certo, ou se é verdade que enlouqueci, tu não passas de uma concepção de alienado, isto é, uma coisa vã, que a natureza ausente não pode reger nem palpar. Natureza tu? A natureza que eu conheço é só mãe e não inimiga. Não faz da vida um flagelo, nem como tu traz esse rosto indiferente, como sepulcro. E por que Pandora? Porque leva na minha bolsa os bens e os males, e o maior de todos, a esperança, consolação dos homens. Tremes? Sim, o teu olhar fascina-me. Creio, eu não sou somente a vida, sou também a morte, e tu estás prestes a devolver-me o que te emprestei. Grande lascivo, espera-te a voluptuosidade do nada. Quando essa palavra ecoou como um trovão naquele imenso vale, afigurou-se-me que era o último som que chegava aos meus ouvidos. Pareceu-me sentir a decomposição súbita de mim mesmo. Então encarei-a com olhos súplices e pedi mais alguns anos. Pobre minuto, exclamou, para que queres tu alguns instantes de vida? Para devorar e seres devorados depois? Não estás farto do espetáculo e da luta? Conheces de sobejo tudo que a melancolia da tarde, a quietação da noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos? Que mais queres tu, sublime idiota? Peço-me viver somente, não te peço mais nada. Quem me pôs no coração esse amor da vida, senão tu? E se eu amo a vida, por que te has de golpear a ti mesmo matando-me? Porque já não preciso de ti. Não importa o tempo, não importa ao tempo o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é forte, jucundo, supõe trazer em si a eternidade e traz a morte e perece como outro, mas o tempo subsiste. Egoísmo, dizes tu? Sim, egoísmo, não tem outra lei. Egoísmo, conservação. A onça mata o novilho porque o raciocínio da onça é que ela deve viver. E se o novilho é tenro, tanto melhor. Eis o Estatuto Universal, sobe e olha. Isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei durante um tempo largo, ao longe, através do nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles, as raças, todas as paixões, o tumulto dos impérios,
a guerra dos apetites e dos olhos, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinha assim uma intensidade que ele não podia dar nem a imaginação, nem a ciência, porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga, enquanto que o que eu ali via era a condensação viva de todos os tempos. Para descrevê-la seria preciso fixar o relâmpago. Os séculos desfilavam num turbilhão e, não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim, flagelos e delícias. Desde essa coisa que se chama glória, até essa outra que se chama miséria, e vi o amor multiplicando a miséria e vi a miséria agravando a debilidade. Aí vinha a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, a enxádia úmida de suor e ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, todos agitavam o homem com um chocalho, até destruí-lo com um farrapo. Eram as formas várias de um mal que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente as suas vestes de arlequim em derredor de uma espécie humana, diz. A dor cedia alguma vez, mas cedia a indiferença, que era um sono sem sonhos, ou o prazer, que era a dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos. Um retalho que impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade. Ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda. E o homem a cingia o peito, então ela ria como escárnio e sumia-se como uma ilusão. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia, que a natureza, ou Pandora, escutou sem protestar nem rir. Eu não sei porquê, de transtorno cerebral, fui eu que me pus a rir, e o riso descompassado e idiota. Tens razão, disse eu, a coisa é divertida e vale a pena, talvez monótona, mas vale a pena. Quando João amaldiçoava o dia em que fora concebido, é porque lhe davam ganas de ver cá de cima o espetáculo. Vamos lá, Pandora, abre o ventre e digere-me. A coisa é divertida, mas digere-me. A resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo e a ver os séculos que continuavam a passar. Velozes e turbulentos, as gerações que se superpunham às gerações, umas tristes como os hebreus no cativeiro, outras alegres como os devassos de Cômodo, e todas elas pontuais na sepultura. Quis fugir, mas uma força misteriosa me retinha os pés. Então disse comigo, bem, os séculos vão passando, chegará o meu e passará também até o último, que me dará a decifração da eternidade. E fixei os olhos e continuei a ver as idades que vinham chegando e passando. Já então, tranquilo e resoluto, não sei se até alegre, talvez alegre. Cada século trazia sua porção de sombra e de luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro, e o seu cortejo de sistema de ideias novas e novas ilusões, e cada um deles rebentava as verduras de uma primavera, e amareleciam depois para remoçar mais tarde. Ao passo que a vida tinha assim uma regularidade de calendário, fazia-se a história e a civilização, e o homem nu e desarmado armava-se e vestia-se, construía o tugúrio e o palácio, a rude aldeia e Tebas de 100 portas, criava a ciência que prescruta, a arte que eleva. Fazia-se orador, mecânico, filósofo, corria a face do globo, descia ao ventre da terra, subia à esfera das nuvens, colaborando assim na obra misteriosa com que entretinha a necessidade da vida e a melancolia do desamparo. Meu olhar enfarado e distraído viu enfim chegar o século presente e atrás dele os futuros. Aquele vinha ágil, destro, vibrante, cheio de si, um pouco difuso, audaz, sabedor, mas ao cabo tão miserável como os primeiros. E assim
Passou, e assim passaram-se os outros, com a mesma rapidez e igual monotonia. Redobrei de atenção, fitei a vista e enfim ver o último, mas então já a rapidez da marcha era tal que escapava toda a compreensão. Ao pé dela, o relâmpago seria um século. Talvez por isso entraram os objetos a trocarem-se, uns cresceram, outros minguaram, outros perderam-se no ambiente, um nevoeiro cobriu tudo, menos o hipopótamo que ali me trouxera e que, aliás, começou a diminuir, até ficar do tamanho de um gato. Era efetivamente um gato. Encarei-o bem, era o meu gato sultão que brincava à porta da alcova com uma bola de papel. Capítulo 8. Razão contra sandice. Já o leitor compreendeu que era a razão que voltava a casa e convidava a sandice a sair, clamando e com melhor jus as palavras de Tartufo. La maison est à moi, c'est à vous d'en sortir. Mas excesso antigo da sandice criar amor às casas alheias, de modo que apenas senhora de uma dificilmente lá farão desprejar. Excesso. Não se tira daí, há muito que lhe calejou, a vergonha. Agora, se advertirmos no imenso número de casas que ocupa, umas de vez, outras durante as suas estações calmosas, concluiremos que esta amável peregrina é o terror dos proprietários. No nosso caso, houve quase um distúrbio à porta do meu cérebro, porque a adventícia não queria entregar a casa e a dona não cedia da intenção de tomar o que era seu. Afinal, já a sandice se contentava com um cantinho no sótão. Não, senhora, replicou a razão. Estou cansada de lhe ceder sótãos, cansada e experimentada. O que você quer é passar mansamente do sótão à sala de jantar, daí à de visitas e ao resto. Está bem, deixe-me ficar algum tempo mais. Estou na pista de um mistério. Que mistério? De dois, emendou a sandice, o da vida e o da morte. Peço-lhes só uns 10 minutos. A razão pôs-se a rir. Há de ser sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E, dizendo isso, travou-lhe dos pulsos e arrastou-a para fora, depois entrou e fechou-se. A sandice ainda gemeu algumas súplicas, grunhiu algumas zangas, mas desenganou-se depressa, deitou a língua de fora, em ar de surriada, e foi andando. Capítulo 9. Transição. E vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior transição desse livro. Vejam, o meu delírio começou em presença de Virgília. Virgília foi o meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento. E eis aqui que chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção pausada do leitor. Nada. De modo que o livro fica assim mais com todas as vantagens do método, sem a rigidez do método. Na verdade, era tempo. Que isto de método, sendo como é, uma coisa indispensável, todavia é melhor tê-lo sem gravata nem suspensórios, mas um pouco à fresca e à solta, como que não se lhe dá da vizinha fronteira nem do inspetor de quarteirão. É como a eloquência, que é uma genuína e vibrante de uma arte natural e feiticeira, e outra tesa, engomada e xoxa. Vamos ao dia 20 de outubro. Capítulo 10. Naquele dia. Naquele dia, a árvore dos cubas brotou uma graciosa flor. Nasci.
Recebeu-me nos braços a Pascoela, insigne parteira minhota, que se gabava de ter aberto a porta ao mundo a uma geração inteira de fidalgos. Não é impossível que meu pai lhe ouvisse tal declaração. Creio, todavia, que o sentimento paterno é o que induziu a gratificá-la com 2 meias dobras. Lavado e enfaixado, fui desde logo o herói da nossa casa. Cada qual prognosticava a meu respeito o que mais lhe quadrava ao sabor. Meu tio João, o antigo oficial de infantaria, achava-me um certo olhar de Bonaparte, coisa que meu pai não pôde ouvir sem náuseas. Meu tio Ildefonso, então simples padre, farejava-me cônego. Cônego é o que ele há de ser, e não digo mais por não parecer orgulho. Mas não me admiraria nada se Deus o destinasse a um bispado. É verdade, um bispado não é coisa impossível. Que diz você, Mano Bento? Meu pai respondia a todos que eu seria o que Deus quisesse e alçava-me ao ar, como se intentasse mostrar-me a cidade e ao mundo. Perguntava a todos se eu me parecia com ele, se era inteligente, bonito. Digo essas coisas por alto, segundo as ouvi narrar anos depois. Ignoro a maior parte dos pormenores daquele famoso dia. Sei que a vizinhança veio ou mandou cumprimentar o recém-nascido e que durante as primeiras semanas muitas foram as visitas em nossa casa. Não houve cadeirinha que não trabalhasse e aventou-se muita casaca e muito calção. Se não conto os mimos, os beijos, as admirações, as bênçãos, é porque se os contasse não acabaria mais o capítulo, e é preciso acabá-lo. Item, não posso dizer nada do meu batizado, porque nada me referiram a tal respeito, a não ser que foi uma das mais galhardas festas do ano seguinte, 1806. Batizei-me na igreja de São Domingos, uma terça-feira de março, dia claro, luminoso e puro, sendo padrinhos o coronel Rodrigues de Matos e sua senhora. Um e outro descendiam de velhas famílias do norte e honravam deveras o sangue que lhes corria nas veias, outrora derramado na guerra contra a Holanda. Cuido que os nomes de ambos foram das primeiras coisas que aprendi, e certamente os dizia com muita graça, ou revelava algum talento precoce, porque não havia pessoa estranha diante de quem não obrigassem a recitá-los. Nhonhô, diga a esses senhores como é que se chama seu padrinho. Meu padrinho é o excelentíssimo senhor coronel Paulo Vaz Lobo César de Andrade e Souza Rodrigues de Matos. Minha madrinha é a excelentíssima senhora Dona Maria Luísa de Macedo Rezende Souza Rodrigues de Matos. É muito esperto, seu menino, exclamavam os ouvintes. Muito esperto, concordava o meu pai, e os olhos babavam-se-lhe de orgulho, e ele espalmava a mão contra a minha cabeça, fitava-me longo tempo, namorando, cheio de si. Item. Comecei a andar, não sei bem quando, mas antes do tempo. Talvez por apressar a natureza, obrigavam-me cedo a agarrar as cadeiras, pegavam-me da fralda, davam-me carrinho de pau. Só, nhonhô, só, dizia a mucama. E eu, atraído pelo chocalho de lata que minha mãe agitava diante de mim, lá ia para a frente. Caía aqui, caía acolá e andava, provavelmente mal, mas andava, e fiquei andando. Capítulo 11. O menino é pai do homem. Cresci, e nisso é que a família não interveio. Cresci naturalmente como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros, e com certeza as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isso é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino.
Desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram uma colher de doce de coco que estava fazendo, e não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça, e eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos à guisa de freio, eu trepava-lhe o dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado e ele obedecia. Algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito um "ai, nhonhô", ao que eu retorquia "cala a boca, besta". Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões dos braços das matronas e outras muitas façanhas desse jaez eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração. E às vezes me repreendia à vista de gente, fazia-o por simples formalidade. Em particular, dava-me beijos. Não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros nem esconder-lhes os chapéus. Mas, opiniático, egoísta e algo contemptor dos homens, isso fui. Se não passei o tempo a esconder-lhes o chapéu, algumas vezes lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras. Outro sim afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana, inclinei-me a atenuá-la, a explicá-la, a classificá-la por partes, a entendê-la, não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares. Minha mãe doutrinava-me ao seu modo, fazia-me decorar alguns preceitos e orações, mas eu sentia que, mais do que as orações, me governavam os nervos e o sangue, e a boa regra perdia o espírito que a faz viver, para se tornar uma vã fórmula. De manhã, antes do mingau, e de noite, antes da cama, pedi a Deus que me perdoasse, assim como eu perdoava os meus devedores. Mas entre a manhã e a noite, fazia uma grande maldade e meu pai, passado o alvoroço, dava-me pancadinha na cara e exclamava a rir: "Ah, brejeiro! Ah, brejeiro!" Sim, meu pai adorava-me. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e muito coração. Assaz crédula, sinceramente piedosa. Caseira, apesar de bonita, e modesta, apesar de abastada. Temente às trovoadas e ao marido. O marido era na terra o seu Deus. Da colaboração dessas duas criaturas nasceu a minha educação. Que, se tinha alguma coisa boa, era no geral viciosa, incompleta e em partes negativa. Meu tio cônego fazia às vezes alguns reparos ao irmão. Dizia-lhe que ele me dava mais liberdade do que ensino e mais afeição do que emenda. Mas meu pai respondia que aplicava na minha educação um sistema inteiramente superior ao sistema usado. E por este modo, sem confundir o irmão, iludia-se a si próprio. De envolta com a transmissão e a educação, houve ainda o exemplo estranho, o meio doméstico. Vimos os pais, vejamos agora os tios. Um deles, o João, era um homem de língua solta, vida galante, conversa picaresta. Desde os 11 anos, entrou a admitir-me as anedotas reais ou não, eivadas todas de obscenidades ou imundícia. Não me respeitava a adolescência,
como não respeitava a batina do irmão, com a diferença de que esse fugia logo que ele enveredava por assunto escabroso. Eu não. Deixava-me estar, sem entender nada a princípio, depois entendendo e, enfim, achando-lhe graça. No fim de certo tempo, quem o procurava era eu, e ele gostava muito de mim, dava-me doces, levava-me a passeio. Em casa, quando lá ia passar alguns dias, não poucas vezes, me aconteceu achá-lo no fundo da chácara, no lavadouro, a palestrar com as escravas que batiam roupa. Aí é que era um desfiar de anedotas, de ditos, de perguntas e um estalar de risadas que ninguém podia ouvir, porque o lavadouro ficava muito longe de casa. As pretas, com uma tanga num tanque, outras fora, inclinadas sobre as peças de roupa, a batê-las, a ensavá-las, a torcê-las, e ouvindo e redarguindo as pilheiras do tio João e a comentá-las de quando em quando com essas palavras: "Cruz, diabo, esse senhor João é o diabo." Bem diferente era o tio Cônego. Esse tinha muita austeridade e pureza. Tais dotes, contudo, não realçavam o espírito superior, apenas compensavam o espírito medíocre. Não era homem que visse a parte substancial da igreja. Via o lado externo, a hierarquia, as preeminências, as sobrepelizes, as circunflexões. Vinha antes da sacristia que do altar. Uma lacuna no ritual excitava-o mais do que uma infração dos mandamentos. Agora, há tantos anos de distância, não estou certo se ele poderia atinar facilmente com um trecho de Tertuliano ou expor sem titubear a história do símbolo de Nicéia. Mas ninguém, nas festas cantadas, sabia melhor o número e caso das cortesias que se devia ao oficiante. Cônego foi a única ambição de sua vida, e dizia de coração que era a maior dignidade que poderia esperar. Piedoso, severo nos costumes, minucioso na observância das regras, frouxo, acanhado, subalterno, possuía algumas virtudes, em que era exemplar, mas carecia absolutamente da força de as incutir, de as impor aos outros. Não digo nada da minha tia paterna, Dona Emerenciana, e, aliás, era a pessoa que mais autoridade tinha sobre mim. Essa diferenciava-se grandemente dos outros. Mas viveu pouco tempo em nossa companhia, uns 2 anos. Outros parentes e alguns íntimos não merecem a pena de ser citados. Não tivemos uma vida comum, mas intermitente, com grandes claros de separação. O que importa é a expressão geral do meio doméstico, e essa aí fica indicada. Vulgaridade de caracteres, amor das aparências rutilantes, do arruído, frouxidão da vontade, domínio do capricho e o mais. Dessa terra e desse estrume é que nasceu essa flor.